Economia, o dólar chegou a R$ 5,28, pessoal. É o maior valor desde março do ano passado. Nesta semana, na terça-feira, a alta foi de 1,44% em relação ao dia anterior. E isso, claro, impacta diretamente na economia da nossa região, que depende de importações para o mercado interno e acaba também prejudicando exportadores de café e outros bens e serviços. Andressa Souza ajuda a gente a entender, a analisar esse cenário. Por favor, Andressa, boa tarde. Boa tarde, Suzana. Bem-vinda de volta. Para você que está aqui com a gente no IPTV1, tá caro comprar blusinha na internet, viu? Ainda mais se a plataforma for de um outro país. Isso porque com o preço do dólar, então, acima desses R$ 5,27, está impactando, e aí os fatores, pelo menos 3, têm interferido no preço. O primeiro é não houve o corte de juros previsto lá na economia americana, isso devido à inflação do país norte-americano lá nos Estados Unidos. Outro fator são as tensões de uma possível guerra entre Israel e o Irã. Além disso, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, falou que houve uma mudança nas metas fiscais. E aí, para explicar para a gente detalhe por detalhe, ponto por ponto, eu converso agora com o Fernando, o nosso parceiro. Professor Fernando, eu falei sobre os pontos, mas é claro que o senhor é o especialista. Detalhe para a gente como que esses fatores internacionais e nacionais estão afetando o preço da moeda aqui no Brasil. Boa tarde, Andressa. Na verdade, como a gente estava conversando, são multifatores, que estão influenciando essa alta, essa valorização do dólar e, consequente, desvalorização do real nessa última semana. Só lembrando que na segunda-feira passada, dia 8, o dólar estava custando R$ 5,03. Ontem fechou a R$ 5,27. Então, definitivamente, a blusinha vai sair mais cara se comprada em plataforma exterior. Mas o fato é que, para mim, o que mais explica essa valorização do dólar foi essa postergação na queda dos juros norte-americanos. Por quê? Porque a inflação deles ocorreu, resultados que foram publicados na semana passada, foi maior do que a esperada. E, portanto, eles não vão reduzir os juros para não ter problema com a inflação. Só que isso nos afeta. Por quê? Porque o Brasil, desde o ano passado, está num processo de redução da taxa de juros porque isso vai dinamizar a economia e permite bons resultados. Só que aí, em decorrência disso, a gente tem que reduzir a velocidade que isso acontece. Então, se o mercado já estava estimando que a taxa de juros nossa no final do ano seria até por volta de 9%, agora já está se falando que essa queda não vai ocorrer abaixo de 10%. Então, isso é um resultado negativo para a gente, o que implica resultado negativo para as próprias contas públicas que pagam essa taxa de juros. Um segundo fator importante é esse resultado das contas fiscais, que não vieram tão positivos como o esperado, como o planejado, e isso causou, digamos, uma reação do mercado. Eu acho que esses são os principais fatores. Fala-se também muito desse conflito Irã e com Israel, mas eu acredito que isso pouco influencia, de fato, a economia brasileira. Eu acho que isso está sendo sobrevalorizado. Os dois primeiros fatores são explicações mais assertivas para isso. Pensando em efeito dominó, pode-se dizer isso? A inflação mais alta nos Estados Unidos reflete a inflação mais alta também no Brasil? Sim, o que acontece? Com o dólar mais alto, o que acontece? A gente tem dois efeitos aqui no Brasil em relação à inflação. Os produtos importados, ou tudo aquilo que depende de importação, vai ser necessariamente mais caro, vai se inflacionar. Mas não apenas. No caso nosso aqui, tem uma série de produção nacional que esses preços são cotados em dólar. Se a gente for citar o exemplo aqui de soja, café, minério de ferro, tudo isso, as chamadas commodities, embora produzidas no território nacional, o seu preço é cotado em dólar. Então, automaticamente, o preço desses bens também se eleva. E isso, então, tende a gerar uma inflação maior aqui no país, e, portanto, a gente importa também essa inflação. Pensando na gente, nos trabalhadores, trabalhadoras, quer dizer que o preço da carne vai ficar mais caro no mês que vem? O preço da carne pode ficar mais caro, se isso, de fato, permanecer nas próximas semanas. Hoje teve uma pequena queda do dólar, caiu para 5,23.
E mais ainda, né? Assim, a inflação tende a ser um pouco mais elevada, mas também os juros deixando de cair, a dinâmica da economia, né, com o crescimento do nível de emprego e de renda, tende a acontecer num ritmo menos acelerado. E isso é ruim também para a economia como um todo. Professor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pelas explicações. Suzana, a gente traduziu, né? O professor traduziu o que isso significa pra gente. Em resumo, segura para comprar a blusinha, a carne pode ser que sobe no mês que vem, mas é claro que os detalhes, os desdobramentos no nosso dia a dia a gente traz aqui no EPTV1 todos os dias. Volto com você aí no estúdio. Minha querida, o nosso poder de compra diminuindo. Seguimos aguardando por dias economicamente melhores. Muito obrigada a você e ao querido Fernando. Boa tarde.